Este livro foi gravado mediante autorização da editora nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos. Um artista da fome. Franz Kafka. Tradução de Beth M. Kunz. Lido por Anselmo D'Onofrio em agosto de 2001. Nas últimas décadas, o interesse por artistas da fome diminuiu bastante. Se antes era compensador promover, por conta própria, grandes exibições desse gênero, hoje isso é completamente impossível. Os tempos eram outros. Naquela época, a cidade inteira ocupava-se com o artista da fome. A cada dia de jejum, aumentava o interesse. Todos queriam ver o jejuador pelo menos uma vez por dia. Na fase adiantada, havia assinantes que passavam dias inteiros sentados diante da pequena jaula gradeada. Também à noite havia visitas à luz de tochas para aumentar o efeito. Em dias de sol, a jaula era levada para o ar livre e o artista então mostrado principalmente às crianças. Enquanto para os adultos, muitas vezes ele não passasse de uma diversão da qual tomavam parte por ser moda, as crianças observavam espantadas, boquiabertas, segurando-se pelas mãos por questão de segurança, aquele homem pálido, de malha preta e costelas tremendamente salientes, que desprezava até uma cadeira, preferindo ficar sentado sobre a palha espalhada no chão, ora acenando cortesmente com a cabeça, ora respondendo perguntas com um sorriso forçado, ou então esticando o braço pelas grades para que apalpassem sua magreza, mas depois voltava a ficar todo ensimesmado, sem se importar com ninguém, nem mesmo com a batida do relógio, tão importante para ele, que era a única peça de mobiliário da jaula, só fitando o vazio, de olhos semicerrados, e vez por outra, bebericava a água de um minúsculo copinho para umedecer os lábios. Além dos espectadores que mudavam, também havia vigilantes permanentes escolhidos pelo público. Curiosamente, em geral, tratava-se de açougueiros, sempre 3 ao mesmo tempo, que tinham a incumbência de observar dia e noite o artista da fome, para que ele não acabasse ingerindo algum alimento às escondidas. Isso, entretanto, era uma mera formalidade introduzida para tranquilizar as massas, pois os iniciados bem sabiam que o jejuador jamais, em hipótese alguma, nem sob coação, teria comido o mínimo que fosse durante o período de jejum. A honra de sua arte proibia-o. Naturalmente, nem todo vigilante conseguia compreender isso. Às vezes havia grupos de vigilantes noturnos que se desincumbiam da guarda com muita displicência, reunindo-se de propósito num canto afastado e lá ficavam absortos, jogando cartas, com evidente intenção de darem ao artista da fome uma oportunidade para comer alguma coisinha que, segundo acreditavam, ele podia tirar de alguma provisão secreta. Nada afligia mais o artista da fome do que tais vigilantes. Deixavam-no acabrunhado. Tornavam-se-lhe o jejum terrivelmente difícil. Às vezes superava sua fraqueza e cantava durante esses períodos de vigia, enquanto aguentava, para mostrar às pessoas quão injustamente suspeitavam dele. Isso, porém, de pouco adiantava, porquanto elas, nesse caso, só se admiravam de sua habilidade de comer até enquanto cantava. Apreciava muito mais os vigilantes, que se sentavam bem junto às grades e, não se contentando com a parca iluminação noturna da sala, faziam incidir sobre ele os raios de lanternas elétricas que o empresário colocava à sua disposição. A luz ofuscante nem o incomodava. Dormir, de qualquer forma, não podia, e cochilar um pouquinho sempre conseguia, com qualquer iluminação e a qualquer hora, mesmo na sala superlotada e barulhenta. Com vigilantes como esses, sentia-se disposto a passar de bom grado a noite toda em claro, disposto a brincar com eles, a contar-lhes histórias de sua vida errante e depois, por sua vez, escutar as narrativas deles, tudo só para mantê-los acordados, para sempre poder provar-lhes que não tinha nada de comestível na jaula e que jejuava como nenhum deles seria capaz. Porém, sua felicidade chegava ao auge quando, depois, pela manhã, era servido por sua conta um farto de jejum aos vigilantes, que se atiravam sobre a comida com o apetite de homens sadios depois de uma noite penosamente passada em claro.
É verdade que até havia gente que queria ver nesse desjejum uma maneira ilícita de influenciar os vigilantes, mas isso já era ir longe demais. E, quando se perguntava a essas pessoas se por acaso queriam assumir a vigilância em nome da causa, sem desjejum, esquivavam-se, mas, não obstante, persistiam em suas suspeitas. Isso, porém, já fazia parte das suspeitas inerentes ao jejum. É que ninguém tinha condições de passar ininterruptamente todos aqueles dias e noites vigiando o artista da fome. Ninguém, portanto, podia saber, por experiência própria, se realmente o jejum fora interrompido ou não, sem falhas. Só o próprio artista podia sabê-lo e, portanto, ser ao mesmo tempo o espectador totalmente satisfeito com o seu jejum. Ele, porém, nunca estava satisfeito por outra razão. Talvez nem fosse o jejum, mas a insatisfação consigo mesmo, a causa de ter emagrecido tanto, a ponto de muitos, a contragosto, serem obrigados a abster-se de presenciar suas demonstrações por não mais poderem suportar o espetáculo. É que só ele sabia, e nenhum outro iniciado o sabia, como era fácil jejuar. Era a coisa mais fácil do mundo. Ele nem fazia segredo disso, mas não acreditava no que dizia, tomando-o, na melhor das hipóteses, por modesto, em geral, porém, por faroleiro ou até por um farsante, para quem jejuar certamente era fácil, porque ele sabia como torná-lo fácil e que ainda por cima tinha peito de meio que confessá-lo. Tudo isso era obrigado a suportar e, no correr dos anos, até se acostumara, mas por dentro essa insatisfação sempre o roía, e, no entanto, nunca, depois de nenhum período de jejum, e esse mérito tinha que se reconhecer, abandonara espontaneamente a jaula. Como prazo máximo, o empresário fixava 40 dias. Nunca deixava jejuar por mais tempo, nem nas metrópoles, e por boas razões. A experiência provara que durante 40 dias era possível, através de um aumento gradativo da publicidade, espicaçar cada vez mais o interesse de uma cidade, mas depois o público escasseava e se constatava uma sensível diminuição da afluência. Naturalmente, nesse aspecto, havia pequenas diferenças entre as cidades e os países, mas, como regra, 40 dias era o tempo máximo. E então, no 40º dia, era aberta a porta da jaula engrinaldada de flores, numa entusiástica assistência lotava o anfiteatro, a banda militar tocava, 2 médicos entravam na jaula para procederem às medições necessárias no artista da fome. Os resultados eram anunciados à sala através de um megafone e, finalmente, apareciam 2 moças, felizes por terem sido justamente elas as sorteadas para conduzirem o jejuador desde a jaula, descendo por alguns degraus até uma mesinha onde estava servida uma refeição de doente cuidadosamente selecionada. E, nesse momento, o artista da fome sempre opunha resistência. Embora ainda deitasse espontaneamente seus braços ossudos nas mãos solicitamente estendidas pelas jovens que se curvavam sobre ele, levantar-se, porém, não queria. Por que parar justamente agora, depois de 40 dias? Teria aguentado ainda muito tempo, por tempo ilimitado. Por que parar justamente agora que estava no melhor, isto é, que ainda nem chegara ao melhor do jejum? Porque queriam privá-lo da glória de continuar jejuando, de tornar-se não só o maior artista da fome de todos os tempos, coisa que provavelmente já era, mas também de suplantar-se a si mesmo até o inconcebível, pois não sentia limites para sua capacidade de jejuar. Por que essa multidão, que pretensamente o admirava tanto, tinha tão pouca paciência com ele? Se ele aguentava continuar jejuando, por que ela não queria aguentá-lo? Além do mais, sentia-se cansado, estava bem acomodado na palha e agora devia erguer-se em todo o seu comprimento e caminhar até a refeição. Só de pensar em comida já sentia náuseas, cuja exteriorização só a custo reprimia, em consideração às damas. E olhava para cima, nos olhos das moças aparentemente tão amáveis, mas na realidade tão cruéis, e sacudia a cabeça excessivamente pesada sobre o pescoço fraco. Mas então acontecia o mesmo de sempre. Chegava o empresário e, sem dizer uma palavra, a música não permitia que se falasse, levantava os braços por sobre o artista da fome, assim, como se estivesse convidando os céus a contemplarem sua obra ali sobre a palha,
e Marte digno de compaixão, o que o artista da fome realmente era, só que num sentido bem diferente. Pegava-o pela cintura fininha, com um cuidado exagerado, querendo com isso fazer acreditar que estava lidando com algo muito frágil, e entregava-o, não sem sacudi-lo um pouco às escondidas, de modo a fazê-lo balançar descontrolado com as pernas e o tronco de um lado para o outro, às damas então mortalmente pálidas. Nessa altura, o artista da fome tolerava tudo. A cabeça pendia sobre o peito, como se tivesse rolado até lá, e ali se mantivesse inexplicavelmente, o corpo estava exaurido. As pernas, por instinto de conservação, pressionavam-se firmemente uma contra a outra na altura dos joelhos, mas não obstante raspavam o chão, como se este não fosse o verdadeiro ainda estavam a procurar. E todo o peso do corpo, embora bem reduzido, recaía sobre uma das moças que, procurando ajuda e, com a respiração arquejante, não fora assim que imaginara essa honrosa missão, primeiro espichava o pescoço o mais que podia, para livrar pelo menos o rosto do contato com o artista da fome, mas depois, como não o conseguisse, e sua companheira, mais afortunada do que ela, não viesse em seu socorro, contentando-se em levar, trêmula, à sua frente, a mão do jejuador, esse pequeno feixe de ossos, sob as risadas deleitadas da sala, irrompia em choro e tinha de ser rendida por um criado que há muito estava de prontidão. Depois era a hora da refeição. O empresário fazia-o, então, engolir alguma coisa em meio a uma sonolência semelhante a um desfalecimento, enquanto conversava alegremente para desviar a atenção do estado do artista. Depois ainda era erguido um brinde ao público que, supostamente, fora sussurrado ao empresário pelo jejuador. A orquestra enfatizava tudo com uma grande clarinada, o povo se dispersava e ninguém tinha o direito de ficar insatisfeito com o que vira. Ninguém, só o artista da fome, sempre só ele. Assim viveu muitos anos com pequenos intervalos periódicos para descanso, em aparente glória, respeitado pelo mundo, mas apesar de tudo isso, a maior parte do tempo presa de um humor soturno que se tornava cada vez mais soturno porque ninguém era capaz de levá-lo a sério. Com que, afinal, se poderia consolá-lo? O que lhe restava a desejar? E quando alguma pessoa bondosa se compadecia dele e queria explicar-lhe que sua tristeza provavelmente provinha da fome, podia acontecer, principalmente quando o tempo de jejum já estava adiantado, que ele reagisse com um acesso de fúria e, para susto de todos, começasse a sacudir as grades como um animal. Para essas crises, porém, o empresário tinha um castigo que gostava de aplicar. Desculpava o artista da fome perante o público reunido, admitindo que só a irritabilidade provocada pela fome, difícil de ser compreendida assim, sem mais nem menos por pessoas saciadas, podia tornar perdoável o comportamento do jejuador. Depois, nesse contexto, passava a referir-se à afirmação do artista, igualmente merecedora de uma explicação, de que podia jejuar por muito mais tempo ainda do que estava jejuando. Elogiava a elevada aspiração, a boa vontade, o grande espírito de sacrifício que certamente também estavam contidos nessa afirmação. Mas depois procurava refutá-la, pura e simplesmente, mostrando fotografias que ao mesmo tempo eram vendidas, pois as imagens mostravam o artista da fome num 40º dia de jejum, na cama, quase morto de fraqueza. Essa distorção da verdade, que ele conhecia muito bem, mas sempre o enervava de novo, era demais para o artista. O que era efeito do encerramento prematuro do jejum, aqui se apresentava como a causa. Lutar contra essa falta de compreensão, contra esse mundo de ignorância, era impossível. Até aí, ainda ficava escutando ansiosamente o empresário, na boa-fé, agarrado às grades, mas toda vez que apareciam as fotografias, largava as grades e, suspirando, deixava-se cair novamente na palha e o público, agora tranquilizado, podia aproximar-se de novo para contemplá-lo. Quando as testemunhas de tais cenas as relembravam alguns anos mais tarde, muitas vezes não compreendiam a si próprias. É que nesse meio tempo já havia ocorrido a mencionada virada. Acontecera quase que de repente. Poderia haver motivos mais profundos, mas quem tinha interesse em desvendá-los? O caso é que, um dia,
o mal acostumado artista viu-se abandonado pela multidão sequiosa de prazeres que preferiu afluir a outros espetáculos. Mais uma vez o empresário correu meia Europa com ele para ver se não reencontrava aqui e ali o antigo interesse, tudo em vão. Como que por uma combinação secreta, em toda parte se havia instalado uma franca aversão ao espetáculo de jejum profissional. É claro que, na realidade, isso não podia ter acontecido assim tão de repente, e agora, em retrospectiva, lembravam-se de muitos prenúncios que, em sua época, no delírio dos sucessos, não haviam sido suficientemente levados em consideração, nem suficientemente reprimidos. Mas agora era tarde demais para tomar alguma providência. Sem dúvida, algum dia, os jesuadores também voltariam a ter a sua época, mas para os que viviam naqueles dias, isso não era consolo. E o que poderia o artista da fome fazer agora? Quem tinha sido aclamado por milhares não podia exibir-se em barracas de pequenas feiras e, para abraçar uma outra profissão, o artista estava não só velho demais, mas sobretudo devotado ao jejum com excessivo fanatismo. Assim, dispensou o empresário, o companheiro de uma carreira sem igual, e aceitou trabalhar num grande circo. Para não ferir a sua suscetibilidade, nem olhou as condições contratuais. Um circo grande, com sua infinidade de pessoas, animais e aparelhos que continuamente se compensam e complementam, aproveita qualquer um e a qualquer hora, mesmo um artista da fome, contanto que suas pretensões sejam modestas, naturalmente. Além disso, nesse caso particular, não era apenas o próprio jejuador que estava sendo contratado, mas também o seu antigo e famoso nome. Tampouco se podia dizer, dada a peculiaridade dessa arte que não regride à medida que a idade progride, que um artista veterano, decadente, estivesse querendo refugiar-se num tranquilo posto de circo. Ao contrário, o artista da fome assegurava que jejuava tão bem quanto antes, o que era perfeitamente crível. Afirmava até que, se o deixassem agir por sua vontade, o que lhe foi prontamente prometido, a rigor só iria, agora e com razão, assombrar o mundo. Uma afirmação que, no entanto, tendo presente o espírito reinante da época, detalhe que o artista da fome em seu entusiasmo facilmente esquecia, só provocou sorrisos de parte dos entendidos do ramo. Mas, no fundo, também o jejuador não perdeu a noção das condições da realidade, aceitando com naturalidade que não fosse colocado com sua jaula no centro do picadeiro como atração principal, e sim acomodado no lado de fora, num lugar, aliás, bastante acessível, nas proximidades da tenda dos animais. Grandes letreiros coloridos circundavam a jaula, anunciando o que ali havia para ser visto. Quando o público, nos intervalos da apresentação, se dirigia aos empurrões em direção à tenda para ver os animais, era quase inevitável que passasse pelo artista da fome e ali se detivesse um pouco, talvez ficasse mais tempo com ele, se os que vinham atrás, comprimindo-se pelo estreito corredor, não entendendo essa parada no caminho para a tão ansiosamente visada tenda dos animais, não tornassem impossível uma contemplação mais demorada e tranquila. Esse também era o motivo porque o jejuador tremia diante dessas hordas de visitação que, por outro lado, sendo o objetivo de sua vida, naturalmente desejava intensamente. Nos primeiros tempos, mal pudera esperar os intervalos das apresentações. Antecipava, encantado, as ondas de gente vindo em sua direção, até que logo se convenceu. Também a ilusão mais renitente, quase consciente, não resistia às experiências, que a intenção de todas aquelas pessoas, sempre, sem exceção, era visitar os animais. E aquela cena, vista de longe, ainda continuava sendo a mais bela. Pois, no que chegavam até ele, logo cercava um turbilhão de gritos e xingações de duas facções que se renovavam continuadamente. A dos que queriam olhá-lo à vontade, e que não tardou a tornar-se a mais desagradável para o artista da fome, não por questão de compreensão, mas por capricho e teimosia, e a dos que queriam ir diretamente à tenda dos animais. Depois que o grosso do povo havia passado, vinham os retardatários e esses, a quem ninguém impedia de ficarem parados o tempo que quisessem, passavam por ele apressadamente, a passos largos, quase sem olharem para os lados, para chegarem a tempo de verem os animais. E não era muito frequente dar a sorte de um pai de família vir com seus filhos, apontar com o dedo para o jejuador
explicar detalhadamente do que se tratava, contar episódios de anos passados quando assistir a apresentações semelhantes, mas incomparavelmente mais grandiosas, e, embora as crianças, devido ao preparo insuficiente que tinham de escola e de vida, ainda continuassem sem entender o que significava para elas jejuar, revelavam, no entanto, no brilho de seus olhos perscrutadores, algo dos novos tempos, vindouros e mais clementes. Talvez, dizia às vezes consigo mesmo o artista da fome, tudo melhorasse um pouco se a jaula não estivesse localizada tão perto da tenda dos animais. Essa circunstância tornava a escolha fácil demais para o público, sem falar nas exalações vindas da tenda, na inquietação dos animais à noite, nos pedaços de carne crua que eram levados para as feras, nos rigidos durante a alimentação, que o magoavam e constantemente o deprimiam. Contudo, não ousava reclamar à direção, pois, apesar de tudo, era aos animais que devia a quantidade de visitantes, entre os quais, vez por outra, encontrar-se algum destinado a ele. Sabe lá em que canto o esconderiam se fosse lembrá-los de sua existência e, com isso, também do fato de que, a rigor, ele só era um obstáculo no caminho para a tenda dos animais. Um obstáculo pequeno, é verdade, um obstáculo cada vez menor. O povo foi se acostumando à singularidade de se pretender, nos dias de hoje, chamar a atenção para um artista da fome, e com essa habituação estava pronunciada a sua sentença. Por melhor que jejuasse, e fazia o que podia, nada mais podia salvá-lo. As pessoas passavam reto por ele. Tente explicar a alguém a arte de jejuar. Quem não tem senso para isso, não consegue entendê-lo. Os belos letreiros foram ficando sujos e ilegíveis, foram sendo arrancados e a ninguém ocorreu substituí-los. A tabuletinha com o número dos dias de jejum cumpridos, que nos primeiros tempos fora cuidadosamente mudada todos os dias, há muito continuava sempre a mesma, pois após as primeiras semanas o pessoal enjoara até mesmo desse pequeno serviço. E assim o artista da fome continuou jejuando, tal como outrora um dia sonhara, e conseguia fazê-lo sem esforço, bem como havia predito, mas ninguém contava os dias, ninguém, nem mesmo o próprio artista conhecia a dimensão de sua façanha, e seu coração ficou pesado. E se porventura, nesse período, algum ocioso se detivesse e fizesse troça da cifra antiga e falasse em logro, estava nesse sentido, dizendo a mentira mais estúpida que a indiferença e a maldade inata podiam inventar, porque o artista da fome não estava logrando ninguém, trabalhava honestamente, mas era o mundo que o lograva em sua recompensa. No entanto, ainda passaram-se muitos dias, até que também isso teve um fim. Certa vez, um inspetor viu sua atenção chamada para a jaula e perguntou aos serventes por que deixavam sem uso aquela jaula bem aproveitável, cheia de palha apodrecida. Ninguém sabia, até que um deles, por intermédio da tabuleta, lembrou-se do artista da fome. Remexeram a palha com varas e ali encontraram um jejuador. — Você ainda está jejuando? Perguntou o inspetor. — Quando é que você vai parar com isso? — Perdoem-me todos, sussurrou o artista da fome. Só o inspetor, que estava com o ouvido colado às grades, entendeu. — Sem dúvida, disse o inspetor, colocando o dedo na testa para dar a entender ao pessoal o estado mental do jejuador. — Nós lhe perdoamos. — O tempo todo eu quis que vocês admirassem o meu jejum, disse o artista da fome. — E nós admiramos, respondeu o inspetor solícito. — Mas não era para vocês admirarem, disse o jejuador. — Pois bem, então não admiramos, disse o inspetor. — Mas por que não devemos admirar? — Porque eu preciso jejuar, não tenho outra saída, disse o artista da fome. — Ora, vejam só, disse o inspetor. — E por que você não tem outra saída? — Porque eu, disse o artista da fome, levantando um pouco a cabecinha e falando com os lábios em bico, como se fosse dar um beijo, diretamente dentro do ouvido do inspetor, para que nada se perdesse, não pude encontrar o manjar que me agrade. Se o tivesse encontrado, acredite-me, eu teria me empanturrado como você e todo mundo, sem fazer nenhum alarde. Essas foram as últimas palavras, mas em seus olhos abatidos ainda persistia a convicção firme, embora não mais orgulhosa, de que continuava jejuando. — Agora tratem de arrumar isso, disse o inspetor, e o artista da fome foi enterrado com palha e tudo. Mas na jaula colocaram uma pantera nova.
foi um alívio sensível, até para a mente mais embotada, ver esse animal selvagem se revirando na jaula há tanto tempo deserta. Nada lhe faltava. O alimento de que gostava, os guardas lhe traziam sem pensar muito. Nem mesmo da liberdade parecia sentir falta. Aquele corpo nobre, provido de todo o necessário, a ponto de quase estourar, parecia carregar consigo também a liberdade. Parecia estar em algum lugar entre os seus dentes. A alegria de viver brotara de sua goela com tamanho ardor que para os espectadores não era fácil resistir-lhe. Mas dominavam-se, apinhavam-se em torno da jaula e não queriam mais sair dali. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.